Boa noite. O nosso grupo ele vai falar um pouquinho sobre os determinantes materiais psicológicos de saúde. Assim como sofremos mudanças todos os dias, a nossa saúde também sofre com isso. A nossa saúde ela se torna o espelho da nossa vida. No século XIX, os reformistas resolvem fazer coleta de dados para identificar os principais motivos de mortes das crianças prematuras na favela. Isso leva eles a perceberem que o real motivo seria a falta de higiene. Com isso, eles resolvem fazer então a melhoria dos conceitos de higiene, o que resulta no aumento da expectativa de vida. Com o passar do tempo, as mortes elas se tornam muito mais frequentes. Porém, os motivos delas acabam mudando. Antes, elas tinham como principal motivo as doenças infecciosas, que eram causadas pela falta de higiene. Agora, elas têm as doenças crônicas e epidemiológicas como principal motivo, pelo fato de que no século XX, a abordagem para melhorar esses altos índices seria a melhoria do estilo de vida, ou seja, a melhoria no seu âmbito de trabalho, a melhoria de dinheiro, a melhoria no estresse. E isso só seria causado se o estilo de vida mudasse. Descobriram, portanto, que nos finais do século XX, o principal motivo das doenças cardíacas era o estresse no ramo do trabalho. Ou seja, os cargos mais baixos tinham maiores mortes do que os cargos mais altos. E será que isso poderia estar relacionado com o estilo de vida a qual eles eram submetidos? Podemos perceber que, na maioria das vezes, as pessoas que têm uma saúde favorável ou que recebem um benefício de saúde, um plano de saúde, conseguem manter um plano de saúde, está relacionado à oportunidade que ele tem no âmbito de trabalho. Normalmente, quem recebe planos de saúde em seu emprego são as pessoas que têm um cargo mais alto, administradores, gerentes. Com um cargo mais alto, acaba ocasionando menos estresse, porque tu não precisa se preocupar se tu ficar doente, de que tu não vai ter um plano de saúde para poder ir para um hospital particular, para poder ter um médico decente para te atender. O que acaba ocasionando isso? O estresse em que está associado no nosso dia a dia é conforme nossas necessidades, conforme nossas contas, conforme o pensamento que a gente tem na nossa família. É inevitável a gente não pensar na nossa família quando o nosso status social é baixo. Porque o real motivo para te se esforçar no seu ambiente de trabalho é a tua renda, querendo ou não. Mesmo que tu seja feliz fazendo o que tu gosta, a principal causa para tu estar trabalhando é no final do mês tu receber um salário cheio para poder pagar suas contas. Com o status social baixo, a preocupação diária que vai ocasionar muitas vezes algumas doenças, alguns vícios, como remédios, como cigarro, como a bebida alcoólica, para poder essa preocupação se tornar menor, elas vão causar uma infelicidade, ocasionando um pessimismo, deixando de normalmente viver os prazeres que a vida pode te proporcionar. Os prazeres maiores sendo tu estar com a tua família, sendo tu ter um almoço decente, suas contas estando em dia, conseguir fazer um passeio, conseguir aproveitar o que é realmente uma felicidade plena. Então, dando continuidade ao texto, onde no subtítulo A Vida é Curta, onde a Vida é Bruta, ele começa falando sobre os psicólogos evolucionistas Mark Wilson e Martin Daly, onde eles procuravam saber se as estratégias mais precipitadas e arriscadas eram uma resposta mais adequada às circunstâncias onde a vida tende a ser mais curta. Logo, em situações mais ameaçadoras, sejam necessárias estratégias mais imprudentes
que, por outro lado, em condições mais tranquilas, onde existe garantia de uma vida mais longa, as pessoas planejam um futuro a longo prazo. E, a fim de testar estas hipóteses, buscaram dados sobre taxas de homicídios e taxas de óbitos nas 77 áreas em que compõem Chicago. E, ao juntarem os dados, houve uma relação onde, nos bairros com altas taxas de homicídio, as pessoas também morriam mais jovens, porém por outras causas. Também há uma grande diferença de 6 vezes em níveis de confiança entre países desenvolvidos, sendo que os níveis de confiança se relacionam à saúde da população, o que indica que pessoas que têm mais contato com as outras, como membros de organizações voluntárias, grupos ligados à igreja e aos sindicatos, tendem a ter uma menor taxa de óbito. O índice de saúde está estreitamente ligado ao capital social, não sendo apenas nosso estado social individual que importa para a saúde. As nossas conexões sociais também influenciam muito. Ou seja, onde as pessoas têm mais dificuldade, vivem mais sozinhas, não têm dinheiro para poder se manter, não têm consulta médica adequada, ou quando demoram para ser atendidos, são os que vivem menos, que tendem a sofrer mais e alguns até tendo doenças cardiovasculares. Saúde e riqueza. O sistema de saúde dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por ter um sistema de saúde extremamente alto, por onde sabemos os medicamentos, tratamentos e exames, tem uma alta tecnologia, por isso que eles custam caro, por isso que os médicos ganham muito mais do que os outros países, pelo simples fato de o atendimento ser considerado o melhor do mundo. Assim, o país é um dos mais ricos mundialmente. O segundo tópico é o sistema de saúde da Grécia, que, comparando com o dos Estados Unidos, a Grécia tem menos equipamentos de exame e, anualmente, em questão de saúde, a Grécia gasta menos de $3.000 por pessoa e os Estados Unidos gastam, em média, $6.000. O terceiro tópico é a expectativa de vida e os gastos com a saúde. Vou dar 2 exemplos de um bebê nascido nos Estados Unidos e um bebê nascido na Grécia. A expectativa de vida do bebê nascido nos Estados Unidos é de 1,2 anos, mais ou menos, menor do que o bebê nascido na Grécia, pois o bebê que nasce nos Estados Unidos tem um risco maior de morrer no primeiro ano após o nascimento do que um bebê nascido na Grécia, em questão dos custos médicos de saúde nos Estados Unidos serem mais caros. Sendo assim, a ideia de comparação dos bebês quer nos dizer que os gastos de saúde e a disponibilidade de equipamentos com alta tecnologia não se relacionam com a saúde da população. Nos mostra que os países ricos não há relação entre a expectativa de vida e os gastos de saúde por pessoa. A grande ideia para que as sociedades tenham um bom índice de saúde é ter uma sociedade mais igualitária. A desigualdade está associada principalmente com a expectativa de vida, com altos níveis de mortalidade infantil, AIDS, depressão e muitas outras doenças. Um estudo americano chegou a apontar a 7,3 anos a mais de vida para homens em uma sociedade mais igualitária, comparando com uma sociedade desigual. Para jovens, essa diferença na expectativa de vida ainda é muito maior, chegando a 16 anos, comparando jovens negros a um jovem branco das sociedades mais pobres e mais ricas. Na Grã-Bretanha, nas décadas da Guerra Mundial, a expectativa de vida do país aumentou em torno de 7 anos por pessoa. Isso porque a renda da classe operária subiu em média 9% e a classe média caiu em torno de 7%. Essa coesão social trouxe uma melhor saúde e também diminuiu a criminalidade no país. A nossa mente pode afetar todo o nosso organismo. Quando a gente se preocupa por muito tempo, o nosso organismo ele fica prevendo alguma ameaça e ele sempre quer estar pronto para o que vier. Isso é bastante prejudicial para a gente, para a nossa saúde, porque isso pode levar a gente a ter obesidade e chegar a pontos de falta de crescimento nas crianças e falta de ovulação nas mulheres.
Dessa forma, então, o grupo, buscando uma solução para os problemas destacados, propõe uma medida para que se possa dar oportunidade para as pessoas de baixa renda, que não possuem um currículo vasto e com experiência. Dessa forma, eles poderiam começar em um estágio, evoluindo para um cargo maior, mostrando a sua capacidade para desenvolver o seu trabalho nesse cargo. Além disso, a nossa medida também propõe que cada empresa tenha um psicólogo particular, porque dessa forma os funcionários poderiam ter um acompanhamento com o objetivo de melhorar o desempenho na sua vida e, consequentemente, no ambiente de trabalho. E com a nossa medida, o grupo encerra a apresentação. Boa noite a todos.